E aí, jovens, beleza? Tudo certo com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Então, gente, o nosso estudo de hoje é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai falar do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7, o dever. Só que antes da gente iniciar o nosso estudo, vou fazer a prece inicial, tá bem? Então, vamos acalmar o nosso coração, elevar os nossos pensamentos e que Jesus, né, nosso querido irmão, Luiz Sérgio, nosso amigo e patrono, e toda a espiritualidade amiga, abençoe o nosso estudo de hoje, abençoe a cada um de nós, cada trabalho que está sendo feito na Casa do Caminho, que a gente possa aprender sempre mais sobre os ensinamentos de Jesus e que mesmo sendo difícil, a gente sabe que é difícil, né? Que a gente consiga pôr em prática o que aprendemos. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, pessoal, a gente vai falar sobre o dever. Só que não é qualquer dever, né? O Evangelho, ele fala aqui, inclusive, e deixa bem claro, que não é sobre o dever que as profissões impõem e também não é sobre o dever, né, que o professor passa para vocês fazerem na escola. A gente vai falar sobre o dever moral. A palavra dever, sua própria definição indica que é você ser obrigado a algo que é necessário ser feito. Ela significa obrigação moral, diante de si mesmo e de outras pessoas. O dever moral diz respeito às relações humanas, ou seja, em evitar o mal, fazer o bem, não magoar ninguém, fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. O dever moral, ele nos faz muitas vezes não agir como nós verdadeiramente gostaríamos, porque nós sabemos que aquilo não é o certo. A gente sabe que determinada postura nossa, alguma coisa que eu for falar ou que eu for fazer, pode prejudicar, pode magoar o outro. Então, muitas vezes a gente não sente aí essa verdadeira vontade de não magoar. Ainda não é algo natural e espontâneo nosso. Ainda é uma atitude forçada pelo dever moral que eu tenho, pelo saber que eu tenho, que aquela postura que eu for fazer, que eu for ter, pode prejudicar o outro. O dever moral, ele nos mostra que, assim, num primeiro momento, eu deixo de fazer o errado, não porque eu realmente não sinta o erro dentro de mim, mas porque eu sei que não é o certo. Então, o dever moral me impede de fazer e de agir como eu verdadeiramente ainda sou. E ainda sou por quê? Porque a gente vive num planeta de provas e expiações, Ou seja, nós estamos aqui para aprender, para se melhorar, para a gente evoluir. Só que a gente vai errar. Nós ainda não somos perfeitos. Então a gente ainda vai cometer muitos erros. E aí o Evangelho nos diz que esse dever moral, ele é fundamental, porque ele vai trabalhando em mim aquilo que ainda não é espontâneo, que eu faço por dever. E pouco a pouco eu vou conseguir, fazer com que aquilo que não é natural se torne ali mais à frente algo natural, algo verdadeiro, algo que vai fazer parte de mim. O dever moral, ele acaba fazendo com que as pessoas pareçam melhores do que elas realmente são. E isso é uma verdade. Por exemplo, tem determinadas situações da vida, que acontece com todos, ou com a maioria de nós, que a gente acaba não agindo como a gente gostaria de agir naquela situação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se alguém me fez alguma coisa que não é legal, sei lá, alguém foi muito grosseiro comigo, alguém me xinga, é mal educado comigo, talvez ali naquele momento a minha vontade real seja também de revidar o xingamento. E isso acontece com a maioria das pessoas, A minha vontade não é de agir de forma pacífica, não é de perdoar, não é de, sei lá, manter a calma. A minha vontade, talvez naquele momento, por causa dessa agressão que eu sofri, fosse revidar. Isso é o que diz a minha emoção, A minha vontade era de revidar. Mas pelo dever moral, pelo conhecimento que eu já tenho, por todo o entendimento, eu não posso agir assim, Talvez essa pessoa, ela não esteja aí num bom dia, talvez essa pessoa não tenha o entendimento e a compreensão que eu tenho, talvez essa pessoa esteja passando, por um momento delicado na sua vida e acabou falando essas coisas por causa do problema
que ela está passando. Então eu, por dever moral, não vou agir como no fundo eu gostaria, que seria o quê? Xingar essa pessoa até a próxima encarnação. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou contar até 10, eu vou respirar fundo, eu vou pensar e eu vou perdoar. Então, isso é aplicar o dever moral. Eu ainda não sou, verdadeiramente aquela pessoa calma, serena, tranquila, equilibrada, mas pelo dever moral eu agi daquela forma, mesmo ainda não sendo algo espontâneo, algo que eu faça sem perceber. Essa pessoa me xingou, querida, que Deus te abençoe. Não, a gente não consegue ser assim, mas nesse momento eu agi corretamente, agi com o dever moral, e é isso que nós devemos fazer, Isso não é nem questão de, muito evoluída, você está muito evoluída. Não, porque, foi o que disse no início, o dever moral, quando ele é aplicado, ele faz com que as pessoas pareçam melhores do que elas realmente são. Mas isso é bom, porque um dia realmente vai ser real, um dia realmente vai ser verdadeiro. E é o dever moral que vai ajudar a gente a chegar nesse patamar, ok? Então, agora eu vou passar para vocês um vídeo, ele é bem curtinho, só para a gente poder fixar melhor o assunto, tá bem? E aí, gostaram do vídeo? O cara não tava nem aí pra nada, nem aí pra ninguém, não ajudava, não fazia o bem. Até que um dia, por livre e espontânea pressão de uma senhorinha, ele se viu obrigado a ajudar o próximo. E isso despertou ele para continuar fazendo coisas boas para outras pessoas também, E além de ajudar o outro, essa atitude dele fez bem para ele mesmo. O dever moral, ele pode ser praticado até nas menores coisas. Não precisa ser só numa briga, como eu dei de exemplo, Pode ser uma coisa mais simples, como no vídeo que a gente acabou de ver. Basta a gente permitir que o nosso entendimento, a razão, a lógica e o conhecimento que nós já temos predomine sobre as nossas emoções, Se nós começarmos a pensar antes de agir, nós vamos conseguir fazer com que o dever moral esteja sempre presente. Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, eu vou fazer a prece, tá bem? Jesus, nosso amado Mestre, obrigada pelo estudo de hoje, por mais um ensinamento, pela oportunidade de estudo, de aprendizado e de reflexões. Abençoe, ampare e proteja a todos nós, que assim possa ser,
graças a Deus. E que a gente pratique mais o dever moral sem ser só por obrigação, certo? Então é isso, gente. Tchau e até a próxima.